Bom, então vamos lá falar sobre a estrutura 1 Pedro. A epístola 1 Pedro, o tema que eu coloquei aí foi sobre firmados na fé e em meio ao sofrimento. A gente vê nessa epístola o contexto de sofrimento e o contexto de fé, que Pedro quer gerar fé, que Pedro quer trazer esperança. Mesmo que eles estão no sofrimento, eles precisam ter esperança. E aí o versículo-chave que eu separei aqui, que é um versículo que traz a ideia geral do livro, é o versículo 5:10, que diz o seguinte: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É isso que a gente tinha esquecido de falar no finalzinho do estudo sobre o apóstolo Pedro, a pessoa de Pedro. Eu tinha anotado esse texto para falar. Pedro está dizendo aí, gente, que depois do sofrimento, depois de ter sofrido um pouco, depois do sofrimento, Jesus, Deus, ele nos aperfeiçoa, ele nos firma, ele nos fortifica e ele nos fundamenta. Ele está dizendo que o resultado do sofrimento é aperfeiçoar, é firmar, é fortificar, é fundamentar. A gente já estudou as epístolas e a gente estava vendo que o sofrimento muitas vezes nos aproxima, né? Muitas vezes o sofrimento ele nos aproxima de Deus. E é isso que a gente está vendo aí, Pedro falando, que o sofrimento ele pode nos aperfeiçoar, nos firmar, nos fortificar e fundamentar. Quando tudo está muito bem, muitas vezes as pessoas nem se lembram de Deus, mas quando está passando por uma dificuldade, essa dificuldade pode nos aproximar. E Pedro está escrevendo para uma igreja que está sofrendo muito, sofrendo perseguição. E aí ele fala, o Deus de toda graça que vos chamou para a sua eterna glória, ele está dando a ideia de eternidade no céu. Ele fala, um pouco de sofrimento aqui, mas você vai ser aperfeiçoado, firmado, fortificado e fundamentado para viver uma eterna glória no céu com Deus. Esse sofrimento é passageiro, né? E aí na epístola, em seguida, ele vai escrever o seguinte, eu coloquei aí, primeira parte, santificai-vos, do capítulo 1 inteiro até o versículo 2:10, ele vai falar sobre santificar, a santificação. No início ele fala que somos regenerados em Deus e depois ele vai falar sobre edificados em santidade. Dentro de regenerados em Deus, ele vai falar que Deus nos regenerou, ele vai falar que os profetas profetizaram sobre a graça, dentro desse contexto aqui. Aí depois, edificados em santidade. Dentro desse contexto, ele vai falar, tornai-vos santos, ele vai falar sobre o amor fraternal, ele vai falar que é para se chegar à pedra angular, chegai-vos à pedra angular. É nesse contexto aqui, que ele vai falar que Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra principal. Na sua própria epístola, ele fala que Jesus é a pedra principal. E daí ele vai falar, vocês são povo de Deus, dentro desse contexto aqui, de edificarem em santidade. Aí depois, ele vai falar sobre a fidelidade no sofrimento. Ele começa a trabalhar o contexto de sofrimento que a igreja está sofrendo, né? O ouvinte primitivo está sofrendo. E aí ele vai falar sobre sujeição uns aos outros, ele vai falar sobre sujeitar a Deus, ele vai falar sobre sujeitar ao próximo, ele vai falar sobre o relacionamento com as pessoas, o relacionamento com o próximo, o relacionamento consigo mesmo. Ele vai falar aqui dentro desse capítulo. Ele vai falar, eu exorto vocês para que vocês tenham um procedimento exemplar. Ele vai falar sobre sujeitar a instituições humanas.
não só a instituições divinas, né, mas sujeitar as instituições humanas. Ele vai falar sobre os servos aqui ser submissos aos seus senhores. Ele vai falar sobre as mulheres serem submissas aos maridos. Ele vai falar sobre as mulheres tratar os maridos com dignidade, tudo dentro aqui de sujeição uns aos outros. E ele vai falar para serem todos iguais, com igual ânimo, né? Vai falar sobre igualdade aí. E depois, no capítulo 3, versículo 13, ele vai falar sobre o amor e a alegria no sofrimento. Vai falar que a igreja precisa ser zelosa do que é bom. Vai falar para eles se armarem do mesmo pensamento, né? Sobre unidade aí, né? Se armarem do mesmo pensamento. Vai falar sobre ter um amor e vai falar sobre ter um amor intenso. Ele vai falar aqui dentro desse contexto por alegrar por sofrer como cristão. Ele vai falar sobre alegria no sofrimento, ele vai falar que a igreja precisava ter alegria por sofrer como cristão. E depois, ao final, exortações aos presbíteros e jovens. Ele vai falar sobre para os presbíteros que eles deveriam pastorear o rebanho. Imagina nesse contexto de falsos mestres, né? Os presbíteros precisam ter voz ativa, né? Precisam pastorear os rebanhos. Ele vai falar para os jovens serem vigilantes, né? Para os jovens tomarem cuidado e vigiarem. E aí ele vai falar que está escrevendo por meio de Silvano, né? Que é Silas, que também a gente vê que Silvano ajudou o Paulo na redação de algumas cartas, e agora aqui ele também está ajudando Pedro na redação de algumas cartas. E aí ele vai saudar a todos, né? Paz a todos, ele fala ao final. Paz a todos. E aí ele termina a sua carta. Essa primeira epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, a gente já vê que ele vai falar sobre ter cautela, ter cuidado, vigiar, abre o teu olho em relação aos falsos mestres, em relação ao problema interno aí, fica esperto, é isso que ele está querendo dizer. Segunda Pedro, em relação aos ensinos que são contrários à palavra de Deus. E aí ele vai falar: acautelai-vos para a vinda de Jesus. A ideia de ficar esperto, de ser cuidadoso, de vigilância. E a ideia de que existe esperança, Jesus virá, esse sofrimento é passageiro, essa perseguição é passageira. Tá? Versículo-chave 1,16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade. Ele está falando muito aqui nesse versículo. Ó. Ele está falando que quando ele pregou para a igreja, quando ele falou de Jesus, quando ele falou do poder e da vinda de Jesus, não seguiu fábula inventada. Ele não é como os falsos mestres que estão criando fábulas, inventando historinha, ganhando para isso, para ensinar mentira para o povo. Ele fala, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares, ou seja, eu vi Jesus, eu andei com Jesus, eu me relacionei com ele, eu vi o que ele fez, eu vi a majestade de Jesus. Então ele está falando, e foi baseado nisso que nós pregamos para vocês. Não foi seguindo fábulas engenhosamente inventadas. E ele fala assim, nós demos vocês a conhecer o poder e a vinda de Jesus. As coisas que ele fez, o poder dele e a esperança que temos da vinda dele. E aí ele fala, acautelai-vos. Fiquem ligados, vigiem em relação aos falsos mestres. E aí dentro da estrutura eu separei o seguinte, ó, uma epístola pequenininha, tá? Mas que fala, acautelai-vos contra os falsos mestres. Firmai-vos em Deus, nesse primeiro capítulo aí, ó. Ele vai falar, eu, Simão, estou escrevendo aos que estão na fé, aumentem o conhecimento de vocês, conservem lembrança de tudo que foi pregado, de tudo que foi falado. Jesus, ele recebeu honra de Deus, ele foi honrado por Deus. Lembrem-se disso, lembre-se do evangelho verdadeiro que foi pregado por vocês. Aumentem o seu conhecimento, não só em conhecimento
teórico, mas de relacionamento com Deus, porque Pedro é um modelo de relacionamento com Jesus, né? E aí no capítulo 2 ele vai falar sobre os falsos mestres, e ele fala assim, ó, haverá falsos mestres, e eles vão enganar a muitos, né? É o que o texto diz, ele fala, eles serão destruídos, mas esses falsos mestres serão destruídos. Esses falsos mestres, eles são como fontes sem água, né? Ou seja, estão secos, na verdade, eles é só uma propaganda, os falsos mestres só tem uma propaganda de solução, uma propaganda de vida, mas está tudo morto, mas não existe vida, não tem água, eles não saciam. É isso que ele está falando aí nesse capítulo 2, tá? E aí depois, no capítulo 3, ele vai falar sobre prevenir para a vinda de Jesus. Então, é aqui no capítulo 2, no capítulo 3, ele vai falar exatamente sobre a vinda de Jesus. O que ele vai falar? Ele vai falar que virão escarnecedores. Ele vai falar sobre um pouquinho sobre os escarnecedores, depois ele vai falar que Jesus virá, ele vai falar que Jesus virá como ladrão, mas que eles devem vigiar, acautelai-vos, é o texto, é a palavra que ele usa aí, acautelai-vos para a vinda. E esse espaço de baixo, gente, é para a gente fazer a aplicação, né? Lembra? Esse espaço de baixo é para a gente fazer a aplicação. Então, eu queria fazer uma aplicação aí de 2 Pedro, não tem como a gente fugir dessa aplicação, é essa cautela, né? Estar de olhos abertos, cuidado com os falsos mestres, cuida com os ensinamentos que não são de acordo com aquilo que está escrito na palavra de Deus, cuida com a influência, cuida com a voz que não é a voz de Deus, né? A gente precisa estar ligados, firmados em Deus, para que a gente não misture as vozes, né? Em um momento que a gente tem ouvido tantas vozes, né, hoje, né, tantas pessoas falando, tantas formas de se falar, né? A internet está aí, tantas coisas boas sendo pregadas, mas também quantas falsas doutrinas, quantos falsos ensinos. Cuida então, acautelai-vos contra os falsos mestres. Olha se está contrário ou se está condizente com a Bíblia. Você tem acesso à Bíblia, né? A Bíblia está na sua mão para você estudar. Em relação a 1 Pedro, né? Santificação e fidelidade ao Senhor, apesar das perseguições, apesar do sofrimento, ainda que a situação não esteja do jeito que você queria, ainda que a resposta aparentemente não veio, santifica a sua vida, seja fiel ao Senhor. Vamos pensar e lembrar aí de Pedro. Para onde eu irei se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Vamos estar firmados em Deus. Tá bom, gente? Então termina aqui 1 e 2 Pedro, a gente vai estudar Judas. Vou dar um intervalinho aí, são 10h37, tá? Vou dar um intervalinho aí de 10 minutinhos para vocês. 10h45, menos de 10 minutos. Vamos voltar 10h45, 15 para as 11. Vamos tentar ir até 11h15, 11h30 no máximo a nossa aula hoje. A gente só falta um capítulo, a gente vai estudar Judas e a gente vai terminar, tá bom?